Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da La Crochê, onde você vai aprender a fazer crochê com fio de malha. Eu fiquei pensando bastante numa peça que eu podia ensinar vários detalhes e várias dúvidas que muitas pessoas me mandam lá no meu Instagram, que é lacrochê_crochê. Muitas vezes a gente faz crochê com fio de malha e percebe que o nosso crochê não fica igual a da pessoa que está no vídeo, ou a uma peça que a gente viu, a gente sabe qual é o ponto, mas quando for fazer ele não ficou exatamente como deveria fazer. Acho que todo mundo já deve ter passado por isso. E eu recebo várias mensagens, eu abro caixinha de perguntas para ajudar muita gente lá no Instagram. E com isso eu acabo recebendo várias vezes a mesma pergunta, mas a mesma pergunta aparece em grande quantidade. Então eu fiz uma seleção de perguntas e decidi fazer uma peça que vai resolver todas as questões dessas dúvidas, tá? Para quem não sabe, recentemente eu tive um bebezinho, né? Estamos em dezembro de 2021, para quem tá assistindo esse vídeo depois. E eu tive um bebezinho em novembro de 2021. Então eu não consigo responder muitas dúvidas, não consigo postar muitos vídeos, mas consegui fazer uma peça em meio a esse caos todo de início e consegui ensinar vários detalhes, tá? Então a peça que eu decidi fazer, ela é um suplá, mas ela não é apenas um suplá. Esse aqui é a peça, tá? Que a gente vai fazer, mas eu gostaria de usar uma peça como essa para exemplificar desde suplá até tapetes, que é uma das maiores dúvidas que as pessoas me mandam, porque o tapete começa a criar ondas, né, que é o embabadar. Ou ainda ele começa a levantar, criar uma canoa. Então, para isso, eu decidi gravar um vídeo com vários detalhes. É sério, vocês vão gostar de todas as dicas que eu vou dar aqui. Assista o vídeo até o final, porque cada vez que a gente vai fazendo uma parte da peça, eu falo um outro segredinho. E eu gosto muito de falar esses segredos, porque eles ajudam a gente a entender o crochê. Crochê com fio de malha, para quem já trabalhou com ele, sabe que é muito diferente. Às vezes o meu fio tem uma espessura, o fio de quem tá fazendo tem outra, a agulha é diferente, a tensão, tem gente que tem o punho muito apertado, tem gente que tem o punho muito frouxo, então os pontos eles ficam bem diferentes. E com essa peça aqui, eu vou mostrar como você, independente do fio que você estiver usando, da agulha que você estiver usando, independente do material que você tiver em mãos, até barbante ou fio náutico pode ser, tá? Independente do material, você vai conseguir fazer essa peça e ela vai ficar igualzinha a que eu fiz, tá bom? Sem alguns detalhes como aumentos aleatórios. Quando a gente faz uma peça assim, a gente acaba precisando utilizar aumentos aleatórios. Se você não sabe esses termos, não se preocupa que eu vou explicar durante o vídeo, tá? Mas esses aumentos aleatórios são importantes pra gente fazer uma peça que vai crescer muito. Porque às vezes seguir o padrão certinho não funciona. Até porque muita gente usa o fio residual, que é aquele fio que seria descartado das indústrias, mas ele é utilizado para artesanato. É um artesanato reciclado, né, ecológico. Só que esse fio ele acaba vindo com diferenças de emendas. Acho que você já deve ter passado por isso, né? E ele às vezes fica grossinho, às vezes fica fininho, grossinho e fininho. E aí, por causa disso, a gente acaba tendo que tomar algumas providências no meio da peça para que ela fique certinha, tá bom? Mas não se preocupe que eu vou falar no vídeo. Um detalhe muito importante é que eu vou ensinar nesse vídeo um jeito que é da gente ter um fechamento invisível. Ah, Laísa, como assim fechamento invisível? Quem já fez peça em crochê com fio de malha, que são peças maiores, mais robustas, o fio é mais robusto, a gente acaba percebendo que, por exemplo, num cesto ou numa bolsa, na parte de dentro, quando a gente faz o fechamento, né, a gente faz uma carreira inteira e fecha e sobe. Carreira inteira, fecha e sobe. Esse fechamento, ele fica visível do lado de dentro ou do lado de fora, independente do fechamento que você escolheu, porque tem vários tipos. Então eu vou ensinar um tipo de fechamento invisível, mas para dar certo, precisa ser com mais de uma cor. Cada carreira tem que ser uma cor, tá? Como que a gente vai finalizar a peça em cada carreira? E assim a gente vai ter um fechamento invisível. Então, na peça, que é essa aqui, a gente não vê aonde ela começa e nem onde ela termina. Nem no lado de dentro e nem no lado de fora. Aqui eu não finalizei ainda, né, com os fiozinhos que estão sobrando, mas se for olhar os fechamentos, a gente não encontra também nem no lado de dentro e nem no lado de fora. E um jeito muito legal, né, de fazer essa peça é utilizando essa troca de cores. Então eu vou ensinar pra vocês. E durante essa troca de cor, a gente sempre vai cortar o fio. Ah, Laísa, mas eu vou estar gastando o fio. Não vai, porque se você fosse né, não cortar o fio, você estaria só conduzindo ele mais pra frente. Mas a ideia aqui é a gente ter um suplá. Então, no final da peça, a gente vai cortar o fio também. Então, não se preocupe com isso. Muitas vezes, quando a gente utiliza mais de uma cor, né, vai utilizar, por exemplo, um fio conduzido, até aqui não vamos usar, mas um fio conduzido no meio da peça, pode ser que no meio do caminho ali, ela acaba ficando um pouco, como é que eu posso dizer?
com muitos fios ao redor na hora do fechamento, então sempre vai ficar visível, tá? Mas eu vou utilizar essa técnica. Você pode usar essa técnica também para fazer um cesto com a mesma cor, sempre cortando o fio em cada carreira, tá? E se você não tem confiança do fio, acha que o fio vai soltar, alguma coisa assim, você sempre pode dar um pinguinho de cola e colar. E quando a gente faz isso, a gente consegue ter, né, o que a gente chama de fechamento invisível e não consegue ver onde começa e onde termina a carreira. Então são só alguns detalhes, eu vou falar mais sobre eles ao decorrer do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique aqui embaixo, tem uma parte em inscrever-se e também ativa o sininho. Quando a gente ativa o sininho, você vai receber notificação de quando eu envio um vídeo novo. Então muitas vezes a gente faz lives, né? Todas as segundas-feiras aqui no canal a gente tem lives. E essas lives você vai ser notificada, vai saber qual é a peça que eu estou ensinando, qual é a peça que está vindo. Então é muito importante você estar notificado, com o sininho ligado e inscrito no canal. E é claro, né, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito ao YouTube entender que esse vídeo te ajudou, se caso ele te ajudar, tá bom? E aqui embaixo nos comentários você pode colocar a sua cidade, que eu gosto muito de saber de onde que vocês são. Pode colocar também se você tem alguma dúvida, se você fez a peça, o que você achou, se ela te ajudou e se essas dicas foram importantes para você. Eu vou utilizar 4 cores diferentes para fazer o suplá. Eu vou utilizar aqui, então, o terracota, vou utilizar a cor castanha, a cor erva doce e a cor copo de leite. Todas essas cores aqui são da M-Malha, que é a marca dos fios premium que eu sempre uso nas minhas peças. E junto com essas cores, eu vou utilizar uma agulha, que é uma agulha um pouco maior. No caso, eu vou utilizar a agulha número 12. Por que eu vou usar uma agulha tão grande? No crochê com fio de malha, existem vários números de agulha que a gente pode usar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma agulha número 10, número 8, número 12. E quando a gente tem vários tipos de agulha, eu sempre gosto de fazer o teste da agulha no fio. E como eu uso sempre os mesmos fios, e fio premium é um fio que tem sempre a mesma elasticidade, em toda a peça tem a mesma espessura no início e final do rolo, e eu acabo utilizando sempre a mesma tensão em todas as peças por costume já, eu gosto muito de utilizar nesses fios sempre a agulha número 10. É a agulha que pra mim ela se encaixa melhor. Então os fios da M-Malha, e pra mim eu gosto de usar a agulha 10, é o que fica bem certinho nas peças. Porém, como eu vou fazer um suplá, eu vou fazer com uma agulha um pouco maior, então eu vou usar a agulha número 12. Por que eu vou fazer maior? Porque o suplá é uma peça que não tem estruturação, ou seja, ele pode ser maleável, ele pode ser molenga, não precisa ter uma estruturação. E por causa disso, utilizar uma agulha maior vai fazer com que a peça fique com aquela leveza de suplá e também ela economize fios. Porque quanto maior a agulha que a gente usa, mais espaçado fica o ponto. Então, maior ele fica. E se ele ficar maior, é claro que ele vai ter mais buracos ali no meio, né? Deixando a peça mais mole mesmo, mas ele vai render mais, então gasta menos fio. Suplá, a gente sabe que é uma peça que gasta bastante fio. Dependendo do ponto que a gente escolhe, a gente acaba tendo, às vezes, né, 2 rolos de fio premium para um suplá. Dependendo do ponto, e se for um suplá de prato de almoço, que é um prato maior. Então, por causa disso, é bom a gente utilizar pontos mais maleáveis. Aqui eu vou usar um ponto alto e um ponto baixo também, mas o ponto alto é o que vai deixar mais maleável e vai fazer com que a peça renda. Então, para quem vende crochê, essa é uma boa dica. Faz com que a nossa peça fique mais sustentável, né? Para venda e para o nosso lucro também, tá? Então, eu vou utilizar 4 cores, mas você pode utilizar uma cor só, pode utilizar a cor que quiser. Nesse vídeo vai ter várias dicas e eu vou mostrar para vocês bem certinho como que eu faço para a peça ela não embabadar e para ela crescer. E assim você pode utilizar essas mesmas dicas para fazer todas as peças que for desse mesmo sentido, começando pelo centro, como tapetes, por exemplo. Então, a ordem das cores eu vou ir alternando, mas eu vou começar com a cor castanha. Eu gosto bastante desse fio, dessa cor. E vamos lá. Esse fio aqui, esse tipo de peça, né, que é o suplá, a gente sempre começa com um círculo mágico. E o círculo mágico é o centro da peça. E é assim a gente vai crescendo ela, tá? E eu gosto sempre de falar que o círculo mágico, cada um tem o seu. A gente não tem o mesmo círculo todo mundo junto. Ou seja, se eu fazer 6 pontos no círculo mágico, eu não quero que você faça 6 pontos também. Por quê? Porque na maioria das vezes não vai ser 6 pontos que você vai usar. Esse é um dos principais erros de quem faz crochê com fio de malha. Porque a gente tenta fazer igual do vídeo e quando segue igual, às vezes não fica igual. E aí, por causa disso, a peça acaba criando ondas, acaba ficando embabadada. Cada um precisa analisar o seu crochê. Essa é a mágica do crochê com fio de malha.
Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o círculo mágico igual, vocês podem fazer junto comigo, mas no final cada um vai avaliar o seu círculo mágico para ver quantos pontos ficou, se precisa colocar mais ou se precisa tirar pontos, para que a peça não fique estranha depois no decorrer das outras carreiras, tá? Então, eu vou colocar o final do rolo na palma da minha mão aqui na frente e eu vou dar uma volta com o meu fio, assim. Faço esse xizinho aqui, eu gosto de fechar a mão para travar, que daí ela não escorrega. Eu venho com a minha agulha e vou passar dentro dessa parte onde está o círculo mágico e vou trazer lá de trás para frente o fio do rolo, pra cá, assim. Aí eu solto tudo, mas eu seguro aqui, ó, só pra não soltar, né? Se eu soltar aqui, vai soltar tudo, então eu seguro pra não correr. E aqui a gente vai fazer o nó inicial, que já conta como um ponto. Como que eu faço isso? Eu vou pegar o fio do jeito que ele tá aqui e eu vou engatar a minha agulha no fio do rolo. Eu engato ela e trago aqui pra frente. Então, eu trago o fio aqui pelo meio e já formo a outra laçada aqui no meu ponto. Tá? Agora tá preso, ó. Não tá super preso, né? Mas já tá mais preso. Pra gente ir colocando pontos aqui dentro e formando o círculo mágico. Como que eu faço? Eu gosto de deixar aqui pra trás, ó, segurando com o meu dedo o fio do rolo, assim. Vou vir com a minha agulha, essa laçada eu deixo aqui dentro, vou vir dentro do círculo mágico. Então, eu venho com a minha agulha dentro do círculo mágico, a laçada fica aqui, ó. Pego o fio lá de trás e trago pra frente. E aqui eu dou o que eu chamo de altura, que é chamar o ponto, né, trazer o ponto que tava na minha agulha pra cá, pra eu ficar com esses dois pontos aqui, ó, alinhados, um do lado do outro. Não gosto de fazer muito apertado assim, senão fica feio, e nem muito frouxo, senão não dá certo. Então, é numa medida assim, né, razoável. E agora a gente tá fazendo um ponto baixo, que quando a gente coloca no círculo mágico, a gente faz ponto baixo. Posso fazer ponto alto também, mas eu gosto de começar com ponto baixo. Então, o ponto baixo sempre vai ter duas laçadas na agulha, e aí eu vou pegar o fio lá de trás do rolo, que eu seguro com o dedo, ó, dou uma viradinha na agulha e passo pelo meio das duas, assim. Ó, aqui eu tenho o meu fio, o meu primeiro ponto e o nó inicial. Eu sempre conto o nó inicial como um ponto, então ao todo eu tenho 2 pontos. E eu vou fazendo assim, sempre fico com essa laçada aqui, venho dentro do círculo mágico, pego o fio lá de trás pra frente, dou altura, não uma altura, né, uma altura normal, dou uma altura, fico com 2 laçadas, pego o fio lá de trás, viro a agulha e passo pelo meio das duas, aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3 pontos. E vou fazendo, ó, sempre o mesmo movimento. Se caso o seu círculo mágico tá difícil de manusear, pega esse fio aqui, ó, do final e puxa um pouquinho. Quando ele fica menor, fica um pouco mais fácil, tá? Então, venho aqui dentro, trago lá de trás, dou altura e fecho. E agora, o que a gente faz? A gente tem uma quantidade de pontos aqui. Eu sempre conto por esses V's que estão aqui em cima. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e o último não forma, mas é o quinto também. Eu conto ele. Então, eu tenho 5 pontos. A gente chama de círculo mágico porque quando a gente pega esse fiozinho aqui, ó, e puxa ele até ele fechar, ele fecha o círculo, como se fosse mágica. Então, eu posso ver aqui que o meu círculo não está fechado, estão vendo? Ó, falta praticamente metade do círculo aqui ainda. Então, eu fiz 5 pontos. Se você fez 5 pontos e já fechou, você pode continuar a sua peça. Então, a gente, né, finaliza o círculo mágico se com 5 pontos já foi suficiente. Se você, assim como eu, não fechou tudo, a gente continua. Então, o fiozinho do final fica aqui, ó. Eu venho com a minha agulha no centro do círculo, pego o fio lá de trás, trago pra frente, dou um pouquinho de altura e fecho. E, ó, eu vejo que o círculo está fechando cada vez mais, né, aqui com o desenho. Então, eu fiz aqui agora 6 pontos. Venho aqui dentro, trago lá de trás pra frente, dou a altura, pego o fio e fecho. Ó, 7 pontos. Se esse buraquinho aqui do meio começou a abrir, pega o fio do final e puxa que ele fecha. Então, deu 7 pontos. Vou vir no próximo. Ainda não fechou, ó, tipo, ele tá longe aqui, ó. Se eu for fazer uma laçada aqui, tá longe. Eu preciso colocar mais ponto aqui. E é assim que eu vou analisando. Então, eu venho aqui no próximo, trago o fio lá de trás pra frente, dou a altura e fecho. Ó, agora já tá começando a ficar interessante, ó. O meu círculo, ele tá ficando de um tamanho juntinho aqui, um ponto com o outro, formando o círculo. Estão vendo? Então, é assim que a gente analisa o nosso círculo, tá? Como que eu analiso o final? Eu tiro um pouquinho aqui a minha laçada, ó, deixo ela do tamanho normalzinho,
E eu coloco ela até aqui, ó, que é onde ela vai prender no outro ponto, né? E eu analiso. Se os meus pontos, eles estiverem normais aqui do lado, ó, confortáveis, essa é a quantidade de pontos. Se por um acaso os meus pontos, eles ficarem muito, muito esticados, por exemplo, assim, ó, né? Quer dizer que falta ponto, então eu preciso colocar mais. E se eles ficarem muito juntos, assim, quer dizer que tem ponto a mais, sua peça provavelmente vai embabadar, criar ondas, tá? Tem que ser confortável. Então, aqui é a quantidade excelente, ó, que forma essa florzinha bem certinha, tá bom? Então, pra mim, foram 8 pontos. Lembrando que eu conto o nó inicial sempre, porque quando eu for fechar o círculo, eu vou gerar essa laçadinha aqui em cima, e essa laçada conta como um ponto, tá? Então, fechou 8 pontos. Pra fechar agora, né, de vez o meu círculo, a gente faz o fechamento, que é o seguinte, eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, que formou o V. Não no nó inicial, porque o nó inicial não tem V. No primeiro que formou, que é esse aqui, ó, que forma aqui do lado. E vou vir com a minha agulha de trás pra frente. E coloco nessas duas laçadinhas aqui, ó. Assim. E aí, eu pego essa laçada, engato na agulha pra levar ela lá pra trás, ó. Aqui. E quando a gente faz isso, a gente cuida pra não perder ela, ó, porque essa laçada aqui vai formar aqui, tá? Assim. E aqui a gente tem, então, o nosso círculo mágico. Eu vou fazer o círculo mágico com a cor castanha, mas o próximo eu vou fazer com outra cor. Então, para isso, eu vou parar com esse fio aqui, para continuar ele depois, tá? E aí, o que eu vou fazer? Quando a gente faz uma peça contínua, sempre com a mesma cor, a gente não finaliza aqui, a gente faz do jeito que eu fiz, que é levar a laçadinha lá para trás e continuar depois. Como eu vou finalizar ela e eu vou usar essa cor talvez mais para frente em outra carreira, eu vou cortar o meu fio agora. Então, como que eu faço? Eu corto o fio, então eu vou cortar o meu fio, né? Posso cortar um tamanho normal aqui, corto. E o legal é que quando a gente corta, o fio ele fica com fechamento invisível, tá? Eu não vejo onde começa e onde termina. Então, essa laçadinha que eu acabei de levar pra lá, eu volto ela pra frente, ó. E aqui eu vou puxar todo esse fio porque eu acabei de cortar, tá? Aí eu vou vir de trás pra frente aqui, como eu tinha vindo antes, só que em vez de levar as duas, né, a laçada, eu levo só o fiozinho. Então, eu pego o fio que eu acabei de cortar e levo lá pra trás. Aqui eu volto um pouco, ajeito, ó. E eu preciso fazer contínuo, ou seja, formar essa trança sem que dê pra ver onde começa e onde termina. Um traço já foi, eu preciso arrumar o outro agora, e o outro eu preciso trazer aqui pelo meio. Então, eu venho nessa parte que tá aqui atrás, ó, aqui, só de trás, coloco a agulha, pego o fio de lá, engato, ó, e trago pra cá. Levo lá pra trás, né? E quando a gente olha aqui, ó, ficou contínuo, estão vendo? E aqui eu já posso arrumar. Eu vou pegar o fio do final do rolo, vou puxar bem pra fechar o meu centro. Lembrando que se o seu fio ele for sem elasticidade, que é quando a gente faz isso aqui, ó, provavelmente esse centro aqui não vai fechar. Ele acaba ficando um pouquinho maiorzinho, tá? Então, às vezes, não é questão do seu crochê ou do seu ponto. É questão mesmo do próprio fio. Um fio que tem mais elasticidade, ele fecha mais. Variando o ponto também. Ponto alto aqui faz com que não consiga fechar totalmente também. Às vezes fecha, às vezes não, tá? Então, é só um detalhe. E aí, esse fio que tá aqui, ó, eu posso ir escondendo ele. Eu gosto sempre de usar uma agulha menorzinha. Porque daí eu vou esconder ele, ó. Que eu faço assim, eu pego aqui o fio, ó. E vou trazendo ele em zigue-zague nessa parte daqui. Porque daí eu já escondo agora, depois não preciso me preocupar em esconder. E fica bem tranquilo. E aí ele vai ficar preso em cima das outras carreiras. E a gente não vai conseguir ver, né, onde que ele tá. E nem nada. Depois, no finalzinho, eu corto daí as remendas. Tá? Então, assim ficou o nosso fio. E esse fio aqui, que é o fio do final do rolo, eu gosto de passar na parte de trás, por dentro desses pontos aqui, ó. Uso uma agulha menor sempre, pra ela ficar menorzinha, né? Porque daí eu consigo fazer com que o ponto ele não estrague e eu vou escondendo. Aqui, puxa pra fechar o centro e aí eu já corto. Gosto de fazer isso sempre no início da peça, porque no final às vezes fica ruim de vir manusear. Então, aqui tá pronto, ó.
e esse fiozinho aqui ele vai acabar sendo escondido junto. Essa é a primeira carreira do nosso suplá. Eu fiz isso tudo, de cortar o fio e finalizar, por causa que eu vou trocar de cor, tá? Se eu não fosse trocar de cor, eu não faria esse fechamento. Eu ia manter o meu fio, é claro. Então, agora eu vou usar a cor, que é a cor... Eu esqueci o nome, é erva doce. Erva doce. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou começar agora com ponto alto, né? Eu gosto de começar com um ponto baixo, que ele deixa o anel mais travadinho. Mas para continuar, eu vou fazer com ponto alto, tá? Para ele render mais a peça e tudo mais. Então, eu vou pegar o meu fio, ó, ele tá lá, né? Vou escolher qualquer um dos pontos aqui. Vou colocar a minha agulha sempre nessa parte daqui de cima, ó, que é esse Vzinho. Vou pegar o fio lá de trás, deixando uma frestinha. Aqui, ó, pegar assim. E vou trazer pra frente. Aqui eu vou dar um pouquinho de altura, a altura sempre é importante. Esse fiozinho, ele vai andando aqui. E aqui agora eu vou pegar. Se o seu fio, ele virou assim, ó, a gente pode virar a agulha aqui, ó, pra ele ficar retinho, tá? Essa é uma outra dica. Quando a gente faz, né, o primeiro ponto, tanto do nó inicial quanto do nó da subida, tá? Aqui, como eu troquei de cor, essa é a nó da subida. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar o fio lá de trás e trago aqui pelo meio. Assim, tá? Aqui eu fiz, então, o meu primeiro pontinho. Só que como eu vou fazer ponto alto, e como o nome já diz, ele é alto. E a altura do ponto é um pouco maior, então eu faço duas. Pego o fio e passo por dentro dessa aqui, ó. Ó, assim, tá? Então, eu tenho duas porque ele é um ponto mais alto. Quando a gente segue uma sequência de círculo mágico para ir crescendo a peça, a gente usa sempre uma lógica. Que é, primeiro faz o círculo mágico, né? Acertando a quantidade. Depois a gente faz tudo aumentos, que é colocar o quê? 2 pontos em cada pontinho de base. Então, se eu finalizei meu com 8, eu vou ter no próximo o dobro, que é 16, tá? E como que a gente faz isso? Esse aqui, ó, que são duas aqui, elas estão compridas, né? Ela conta como um ponto. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto, é o ponto alto. Meu primeiro ponto alto, no caso, né? Agora, para fazer os outros, eu vou sempre fazer o seguinte, eu vou vir com a minha agulha, essa laçada tá aqui, eu vou dar uma laçada na agulha aqui, desse jeito, e vou vir aqui dentro, que é dentro do mesmo lugar onde eu fiz esse primeiro ponto. Desse jeito, ó. Venho aqui dentro. Lá pra trás, ó, eu vou pra pegar o fio do rolo e trazer pra frente. Dou altura. Dou altura. E aqui a gente fica com 3, a gente não fica com 2, fica com 3. Pra fechar isso, pra tirar isso aqui da agulha, né, e finalizar o meu ponto alto, eu pego o fio lá de trás e vou passar pelo meio das duas. Então, da primeira e da segunda. E tiro ele, formando mais uma laçada. Daí, eu formei 2 laçadas, pego o fio de novo e passo pelo meio das duas. Esse aqui é ponto alto. E, olha, eu formei 2 pontos no mesmo ponto de baixo, tá? Que é aqui. Agora, no do lado, a gente sempre abre os buraquinhos aqui, ó. Esse buraquinho aqui é onde eu vou fazer o próximo ponto. Aqui, eu vou fazer 2 pontos de novo. Então, eu dou uma laçada aqui, venho aqui dentro, trago o fio lá de trás pra frente, dou a altura. Esse fiozinho aqui do rolo tá escondendo aqui no meio, tá vendo? Pego o fio lá de trás, passo pelo meio dos 2 primeiros, tiro, fico com 2 laçadas, pego o fio e passo pelo meio dos outros 2 e tiro. Aqui fiz mais um, mas a gente tá fazendo a carreira de aumentos. Então, aqui dentro eu vou fazer mais um. Dou uma laçada no fio, venho no mesmo lugar, porque é 2 no mesmo lugar. Trago lá de trás pra frente, dou altura, fico com 3. Pego o fio, passo pelo meio das 2 primeiras, tiro. Pego o fio e passo pelo meio das outras 2 e tiro. Ó. E aqui a gente começa a perceber que tá formando... ele tá abrindo, né? Ele tá dando a volta de um jeito que não tá embabadando, né? Nem subindo, nem nada, tá ficando bem certinho. E ele fica assim, né? Maleável, molenga, porque a gente tá usando uma agulha maior que o fio e um ponto também desestruturado. Agora eu vou vir no próximo, vou pegar o fio aqui, dar uma laçada, vou vir aqui, trago lá de trás pra frente, dou altura. Fico com 3, pego o fio, tiro os 2 primeiros, tiro, pego o fio, passo pelos outros 2 e tiro. Ó, assim. E agora no mesmo lugar de novo, então, eu dou uma laçada, venho no mesmo lugar, trago lá de trás pra frente, dou altura, pego o fio, tiro, pego o fio e tiro.
E aqui a gente vai começar a analisar como que tá ficando com a nossa peça. Como a gente mudou o ponto, muitas vezes ela começa a pedir mais pontos, porque esse ponto ele é bem mais comprido. E aí, por causa disso, a gente precisa colocar ponto. Ainda não tá precisando, a gente vai analisar mais no final, tá? Mas é importante a gente sempre seguir colocando os aumentos e ver como que tá acontecendo. Se a peça ela começar a subir, a gente coloca aumentos. Então, como que eu faço isso? Em vez de colocar só 2, eu coloco mais 1, não tem problema. A gente é livre no crochê para fazer de um jeito com que a peça fique certinha. E aí eu vou fazendo desse jeito. Eu vou completar aqui, colocando tudo aumentos, até chegar aqui. E aí eu volto para mostrar como é que ficou essa carreira, e depois eu falo também se eu coloquei aumentos, quantos que eu coloquei, para ver como é que ficou. Dei a volta toda, fazendo sempre 2 pontinhos em cada um. É sempre bom contar, e lembrando que aqui a gente tem, né, 2 inícios, dois vizinhos que contam como meu primeiro ponto que a gente fez, e esse ponto aqui, que é o do lado, é esse aqui de cima. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e assim a gente conta. Tem que ter 16, tá? Então, aqui, como eu vou trocar de cor de novo, eu sempre vou fazer o mesmo fechamento. Vou pegar aqui o meu fio, ó, vou cortar. Vou pegar o fio aqui, eu vou puxar todinho para fazer o fechamento. E outra coisa que eu analisei é como esse ponto ele ficou mais aberto, né? Aqui em cima ficou maior esses V's. Talvez nas próximas carreiras a gente perceba que precisa fazer aumento aleatório, que eu vou mostrar como é que faz também. Mas por enquanto ele tá tranquilo, eu vou fechar aqui, ele não é um embabador, não subiu nem nada. Agora, onde que eu vou vir fazer o fechamento? Esses 2 aqui eu vou ignorar e vou vir no terceiro, que é o primeiro que tá de lado, né? Vou pegar esse fio aqui e vou levar lá pra trás, o fio que eu acabei de cortar. Ajusto aqui, ó, pra gente fazer o fechamento aqui em cima, que é o mesmo que a gente fez embaixo e é o mesmo que a gente vai fazer em todas as carreiras. Aqui saiu o meu fio, eu preciso voltar, então nesse fio aqui na parte de trás eu coloco a agulha, pego o fio lá de trás e trago aqui pelo meio, assim. Aqui, tá? Aqui eu fiz o fechamento. E daí esse fiozinho aqui, com uma agulha menor, eu vou fazendo o zigue-zague dela aqui, ó. Posso fazer também no meio do ponto, na parte de trás, tanto faz, tá? Eu gosto de prender aqui, que daí eu já prendo com a próxima carreira com outros pontos. E aí eu posso fazer a próxima carreira com ponto alto ou com ponto baixo, ou variar ainda mais, né? Utilizando outro tipo de ponto. Então, para isso, eu vou pegar outra cor que eu vou usar, que vai ser a cor copo de leite, que é esse branco aqui. E vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou vir aqui, ó. Pegar essa partezinha de cima. Eu posso vir em qualquer lugar, tá? Ou aonde mesmo que eu fiz. No caso, foi aqui, ó, que dá pra ver que ficou um pouquinho diferente só. Vou pegar aqui o fio, deixar um pedacinho aqui. Vou trazer pra frente. Vou dar altura. Pegar o fio lá de trás e vou fechar. Tá? Então, aqui eu tenho um ponto. Mas como eu vou fazer com ponto alto, eu faço 2 pra ele ficar alto. E agora, o que acontece? Quando a gente faz uma base que ela é redonda, ela tá aumentando, a gente sempre usa a matemática a nosso favor. Que é o seguinte, eu tô aumentando o raio aqui de cada carreira. Só que não é proporcional. No início, era o tamanho, ele dobrou. Então, eu dobrei os pontos também, coloquei tudo aumentos. Mas aqui eu não tô dobrando. Esse aqui não vai ficar o dobro pra cá, ele vai crescer só um pouquinho. E cada carreira ele cresce um pouquinho. Então, usando essa lógica, a gente vai colocando os pontos aqui, intercalando entre esses pontos que são duplos, que são os casados, com os solteiros. Como que a gente faz isso? Nesse primeiro ponto aqui, eu posso fazer o meu casado, né? Que eu vou colocar aqui os 2 pontos, daí eu laço o meu fio, venho aqui no mesmo lugar, trago lá de trás pra frente, dou a altura, tiro os 2 primeiros, pego o fio e tiro os 2 segundos. Então, aqui eu fiz um aumento. É muito importante a gente ter aumentos. Mas aí, no próximo, que é esse Vzinho aqui, no próximo V, eu não faço aumento. Eu faço um sozinho, que é pegar a laçada, vir aqui, nessa parte de cima, né? Pega o fio lá de trás, traz pra frente da altura, pega o fio, fecha e fecha, tá? Então, o que eu fiz, ó? Aqui eu tenho 2 pontos, aqui eu tenho um só. E agora, no próximo, vai ser 2 de novo. E eu vou intercalando, fazendo assim, 2 pontos altos no mesmo lugar, que eu chamo de casado, e um ponto solteiro, que é o sozinho, né? E isso geralmente vai funcionando. E a gente vai usar essa lógica por todas as carreiras, sempre colocando a quantidade de aumentos
a quantidade de solteiros a mais. Então, nessa carreira aqui, que é a terceira carreira, né? 1, 2, 3, a gente vai ter um solteiro entre os casados. Na próxima carreira, que é a quarta, eu vou ter 2 solteiros entre os casados, tá? E eu vou fazer isso, na próxima eu volto ainda para mostrar para vocês como que eu faço a lógica seguinte para deixar ele bem retinho. Só eu vou terminar essa carreira antes, fazendo toda ela com aumento, solteiro, né? Casado, solteiro, até chegar aqui. Se por um acaso não der para continuar nessa ordem, a minha peça ela embabadou, ela começou a criar ondas, ela começou a levantar assim, ela começou a ficar assim por causa, né, que a gente fez diferente o círculo mágico, então a gente vai colocar aumento aleatório. O que que é isso? Eu gosto de usar a técnica que é o seguinte: quando eu tenho uma peça, né, que ela tá redonda, eu venho no centro com a minha agulha e coloco a agulha aqui, ó, e vou até o ponto do meu ponto. Então eu venho aqui, ó, e coloco a agulha aqui. E ela tem que ficar retinha com o ponto, para ver como que o ponto tinha que se comportar. No caso, o meu ponto, ele ficou um pouquinho mais para cá, ó, tá vendo? Porque ele ficou bem no centro do aumento, porque tem um para cá e um para cá. Então, esse ponto aqui que eu coloquei 2, tinha que ter a agulha bem no centro dele. Esse ponto aqui do lado, quando eu coloco aqui e levo até aquele ponto, eu vejo que a agulha fica bem em cima dele, tá vendo? Isso quer dizer que aqui tá bem certo. Se por um acaso a minha agulha ficasse para cá, ó, do ponto, por exemplo, né, nesse pontinho aqui tinha que ter um ponto que ficasse aqui, mas o ponto ficou aqui, eu coloco um aumento aqui. Eu uso como linha a minha agulha. E eu sempre faço isso, dá pra usar por um bom tempo, né, porque a agulha é grande, mas depois dá pra usar algo que é retinho, assim, mais comprido, pra conseguir medir também, pra tapetes, por exemplo. E assim a gente faz aumentos aleatórios. A gente usa como base essa sequência de aumentos, mas eu uso a agulha aqui pra medir e orientar se eu preciso ou não colocar aumentos. Então, eu vou usar essa técnica, mas tentando seguir o casado solteiro por toda a carreira. Quando chega aqui, eu volto para mostrar o fechamento de novo e a próxima carreira. Finalizei a terceira carreira e um jeito que eu gosto de ver se o suplá tá dando certo é colocar ele na mesa. E quando eu coloco ele tem que ficar retinho, ele não pode ficar levantado nem embabadado, ele tem que ficar assim. O que eu precisei fazer nessa carreira? Vários aumentos aleatórios. Como assim? Teve alguns momentos que eu coloquei, eram 3 aumentos seguidos, depois ficou um sozinho, depois ficou 3 no mesmo lugar, sempre usando a técnica da agulha. Por que eu fiz isso? Porque senão ia faltar pontos e ele ia levantar, tá? É importante a gente analisar isso. Por que tá acontecendo isso, Leisa? Porque o círculo mágico tem poucos pontos? Não. Porque a gente colocou um ponto diferente aqui. Eu poderia ter começado com o ponto alto. Iria colocar bem mais pontos no círculo mágico e daí quando ia seguir, ele ia ficar acomodado certinho. Mas o círculo mágico, começando com um ponto baixo, ele dá mais firmeza na peça. Então, é importante começar ele com ponto baixo. É regra, não. Eu posso começar com ponto alto? Também posso. Mas eu gosto também, acho que fica um efeito legal colocar aqui com ponto baixo, tá? E agora eu vou fazer uma outra carreira com a cor mais forte, que é a cor terracota, e eu vou utilizar ponto baixo de novo. Porque é legal a gente brincar, intercalar, sempre colocando ponto alto com ponto baixo. Nesse caso aqui, né, que são várias cores. Fica diferente a peça. Então, eu vou colocar ela com ponto baixo. O que vai acontecer? Provavelmente, eu vou ter que fazer aleatório também. Porque o ponto alto, ele é maior aqui pro lado. Então, eu preciso de mais pontos para ele dar a volta. Já o ponto baixo, não. É menos pontos. Provavelmente, eu vou seguir uma sequência em que vai ter menos aumentos do que essa que eu acabei de fazer com o ponto alto. Tem problema? Nenhum. O único problema é se caso você colocar nessa parte aqui, coloquei, sei lá, metade da peça sem aumento nenhum, ou seguindo a lógica, e aqui eu coloquei tudo aumento. O que vai acontecer? A peça ela vai ficar desproporcional, ou seja, ela vai ficar mais aberta aqui. Isso vai acabar acontecendo se caso a gente fizer isso com os pontos. Então, se for botar aumento aleatório, coloca desde o início, para já ficar misturado e não ficar tudo acumulado num lado só. Para quem segue sempre a lógica certinha, vamos supor que você não precisou colocar aumentos aleatórios, qual que é a dica? Sempre quando a gente faz um casado, que é os 2 pontos juntos, a gente nunca coloca no mesmo lugar que tinha um casado na carreira anterior, porque senão ela forma aqueles picos que dão, às vezes, né, a gente tá fazendo uma peça redonda e ela começa a ficar hexagonal, começa a ficar marcada uma linha. É por causa de pontos aumentados, que são 2 pontos no mesmo lugar, que eu chamo de casados, que ficam um em cima do outro. Eu sempre gosto de colocar o casado em cima de um solteiro. Então, nas outras carreiras, a gente vai ver que vai ter um casado e, sei lá, 5, 6 solteiros. Aonde que eu vou colocar o casado? Eu posso escolher. Posso colocar no primeiro solteiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ou no sexto. Tanto faz. Desde que eu coloque ele em cima de um solteiro, tá? Esse é o detalhe. Então, agora, o que eu vou fazer?
eu vou cortar o meu fio, né? Tanto para fazer o fechamento invisível, para não ficar aparecendo, né? Tanto para finalizar aqui a minha peça. Vou vir com... Aqui, né? Eu tenho 2 pontos, porque é ponto alto. Então, eu fiz um, fiz o 2. O terceiro aqui, ó, de trás para frente. Vou levar lá para trás. Fiz tudo com agulha pequena, não tem problema. Desde que a gente arrume aqui, ó, para ficar certinho. Vou pegar só essa de trás aqui para trazer esse para cá, aqui. E aí, esse fio aqui eu vou escondendo. Então, eu pego esses 2, trago para cá. Se mesmo com a agulha 12, né, você queria uma peça maleável, para que ela ficasse bem desestruturada, né, uma peça mais molinha, e mesmo com a agulha 12 não ficou assim, você pode ou soltar o seu pulso, fazer ele mais frouxo, né, a peça mais frouxa com o próprio punho, dá para fazer isso. É mais difícil, mas tem que ficar controlando, né? Ou você pode usar uma agulha maior ainda, tá? Para mim a 12 é suficiente. Mas tem outras, tem agulha 15, tem agulha 20, 22. Você pode ter essas agulhas maiores para auxiliar nessas peças que a gente precisa, né, fazer um pouco mais maleável, tá? Então, para continuar aqui, eu vou fazer com ponto baixo. Como que eu faço o ponto baixo, né? O ponto baixo, eu faço sempre assim, ó. Aqui no início, a gente usou 2 correntinhas, que é o ponto que a gente chama, para dar aquela altura. Aqui, no caso, eu não vou fazer 2 correntinhas. Eu vou fazer uma correntinha só, que é a altura suficiente. Então, eu coloco a minha agulha aqui, pegando os 2 de cima, pego o meu fio, trago pra frente, dou altura. Esse fio aqui eu deixo pra cá, pego o fio lá de trás e passo aqui pelo meio. Ó, aqui eu tenho o meu primeiro ponto, tá? Meu primeiro ponto. A lógica das carreiras aqui é o círculo mágico, tudo aumentos, aumento, solteiro, aumento, solteiro. Então, aqui agora vai ser solteiro, solteiro, solteiro e aumento, né? Então, aqui embaixo eu encontrei um aumento, ó. Então, eu vou colocar um ponto aqui no lado. Coloco a agulha, trago lá de trás pra frente, dou a altura, fecho. Aqui é o próximo ponto, né? Então, eu tenho um ponto, 2 pontos. E aqui no próximo, eu vou colocar um aumento, que é fazer um ponto. O ponto baixo é igual ao do círculo mágico, né? Eu fico só com 2 laçadas e fecho. Esqueci de mostrar com mais devagar, mas eu sempre venho aqui, ó, dentro, pego o fio lá de trás e trago pra frente. Eu não dou a laçada antes e fecho, tá? Ó, casado. E aí, agora, solteiro, solteiro e casado. Como eu fiz aumento aleatório, vai acabar ficando com um casado em cima de casado. Isso é normal, tá? Acontece. Mas não tem problema. É só a gente seguir a ordem, né? E analisando se tá ficando muito empinado. Na próxima a gente muda. E assim eu vou seguindo. Vou fazer toda essa carreira assim, seguindo essa lógica. Mas se precisar, sempre analisando com o centro aqui, eu vou fazendo aumentos aleatórios, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais algumas carreiras, alternando as cores aqui que eu tô usando. E aí, eu volto pra... eu vou fazer as outras carreiras tudo com ponto alto, que é igual a verde, igual a branca. Tudo com ponto alto. Mas aí, eu volto pra mostrar pra vocês como que eu faço a finalização, com um detalhe diferente pra fazer o suplá fechado. Bom, assim ficou o meu suplá até agora. Ele ficou num tamanho de 34 centímetros. É um tamanho muito bom. Para quando a gente for colocar um prato de café, por exemplo, que ele vai ficar um tanto assim mais pro lado. Se você quer fazer maior, é só você seguir essa lógica, seguindo o tamanho de ponto alto, né, ou ponto baixo. E uma coisa muito legal é quando a gente tá fazendo uma peça e a gente percebe que, se eu fizer mais uma carreira de ponto alto aqui, vai ficar muito grande. Você pode fazer, em vez de fazer ponto alto, faz uma carreira de ponto baixo. E aí equilibra, porque os pontos, o tamanho, né, ponto alto, baixo, o nome já diz, a altura dos pontos, ele vai equilibrar e vai deixar com que a peça fique mais do tamanho que a gente quer, tá? Outra coisa muito importante também é que quando a gente faz uma peça com uma agulha maior, a gente tem uma liberdade muito boa dela ficar como a gente quer quando coloca ela na peça, na mesa. Então, por exemplo, mesmo que ela levante um pouquinho, a minha não levantou, né? Mas às vezes a sua pode ficar assim, um pouquinho levantada. É só questão de arrumar, de ajeitar, que ela vai ficar organizada. Isso acontece porque a gente usou uma agulha maior e o ponto ficou mais espaçado. Agora eu vou mostrar uma finalização que vai deixar um ondulado aqui do lado. É opcional, pode ser feito só uma finalização com baixíssimo, pode ser deixado assim mesmo, já ficou bem bonito assim. Mas vou ensinar mais um ondulado que é um opcional, mas pode ser colocado ali de um jeito que vai ficar bem certinho, tá? Então, como que a gente faz? A gente vai fazer, vou escolher aqui, né, um ponto. Eu vou finalizar com a cor mais forte,
para chamar bastante atenção. E a gente vai seguir uma sequência. Eu vou pegar o meu fio aqui, vou trazer para frente, vou dar altura e vou fechar. A sequência vai ser o seguinte: no primeiro ponto, que é esse aqui, eu vou fazer um ponto baixo, que eu acabei de fazer. No próximo, do lado, eu vou fazer um ponto meio alto, é um ponto novo. Eu vou dar uma laçada como se fosse um ponto alto, vou vir no próximo, coloco a minha agulha, trago o fio lá de trás para frente e trago para frente. Porém, em vez de tirar de 2 em 2 igual do ponto alto, a gente pega o fio e passa pelo meio dos 3. Aqui. Daí, esse é um ponto meio alto, ele fica entre um ponto baixo e um ponto alto. O tamanho dele, né? E aqui agora, nesse pontinho do meio, a gente vai fazer 3 pontos, tá? Para ele dar aquela volta. Então, eu vou fazer um ponto alto, pego a laçada, coloco aqui, trago lá de trás para frente, dou altura e tiro de 2 em 2. Então, tirei 2 e tirei 2. Aqui é o meu primeiro ponto alto. Agora, eu posso fazer, né, ao todo 3 pontos altos, que vai ficar uma voltinha mais suave, ou uma voltinha mais pontuda, colocando um ponto super alto aqui no meio. Então, eu fiz um ponto alto e agora eu faço um super alto. Em vez de dar uma laçada só, eu dou 2 laçadas. E venho aqui no mesmo lugar. Trago lá de trás pra frente, dou altura e vou tirando de 2 em 2. Então, pego o fio, tiro 2, fica com 3. Pego o fio, tiro 2, fica com 3. Pego o fio, tiro 2, fica com 3. E fica mais alto. E no mesmo lugar aqui, eu faço um ponto alto. Então, eu fico, né, com um ponto alto, um ponto super alto e um ponto alto de novo, tá? Daí, ele vai dando essa curvinha que ele fica, na verdade, com uma pontinha a mais. Então, pode ser feito assim, com um ponto super alto, ou, como eu acho mais bonitinho, que é fazer 3 pontos altos aqui. Então, aqui é um ponto alto, daí vem no mesmo lugar, a gente faz mais um ponto alto, e no mesmo lugar, mais um ponto alto. Aqui e aqui, tá? Assim. Ele fica mais, né, não tão pontudo assim. E aí, aqui a gente faz agora o inverso. Coloca um ponto meio alto no próximo ponto aqui. Então, a gente faz a laçada e passa pelo meio dos 3. E no último, um ponto baixo. Que, na verdade, esse ponto baixo já começou de novo a próxima, né? E aqui ele ficou com esse tamanho. A gente usa o tamanho dos pontos para fazer esse acabamento. Então, aqui eu tenho um ponto baixo e vou continuando. No lado, vou fazer um ponto meio alto, assim. E aqui no meio, 3 pontos altos. Então, aqui, 1, 2 e 3. Ajeita, né? Sempre importante ajeitar. E aqui um ponto meio alto. E um ponto baixo. Tá? E aí, o que ele vai formando é esse acabamento aqui, ó. Que vai ficando na peça, tá? Eu vou dar a volta toda e quando chega aqui eu volto pra mostrar se caso faltar pontos ou sobrar pontos, né? Uma outra dica muito legal quando a gente trabalha com fio de malha é que às vezes o ponto ele vai ficando torcido, porque o fio aqui, quando a gente desembola o fio assim, ó, só ir puxando ele vai enrolando, ó. Ele vai girando. E aí o ponto não fica bem retinho. Para isso não acontecer, eu sempre faço a dica de soltar o fio assim, ó. Né? Como se fosse girando, e aí ele vai ficando retinho, ele não embola. Então, eu solto um pouco, deixo no canto, uso. Quando chega aqui, eu solto um pouco de novo, e aí o fio vai ficar reto, o fio não vai ficar enrolado. Isso não é muito perceptível na peça, tá? Mas quando a gente trabalha com ponto baixo centrado, por exemplo, isso faz toda a diferença. Então, eu vou dar a volta toda, quando chegar aqui eu volto para mostrar a finalização total da peça. Assim ficou, então, ele com a volta toda, com esse acabamento. E uma dica, né, que os conjuntos aqui, eles são de 4. Então, a cada 4 pontos, eu tenho um grupinho desse. Ou seja, a quantidade de pontos dessa última carreira deveria ser múltiplos de 4. Mas não precisa mudar isso nem nada. O que eu acabo fazendo, né? Eu conto quantos que tem e analiso quantos que sobra. Às vezes, na maioria das vezes dá certo isso e fica bem certinho 4. Mas se por acaso ficou 3, o que eu faço? Em vez de fazer um conjunto pequeno, menor e ficar aparente aqui, eu faço o seguinte, eu tive que fazer um no meu, quer ver? Ó? Aqui, ó, nesse conjunto aqui, eu tenho
o meu ponto baixo, o ponto meio alto. E aí aqui, ó, em vez de eu fazer 3 pontos altos no mesmo lugar, eu fiz 2 pontos altos aqui e um aqui. E aqui o meio ponto e o ponto baixo. Ou seja, em vez de eu usar 4 pontos, eu usei 5. E aí eu usei um desses 3 que estava sobrando, entenderam? Ah, por acaso sobrou só um, então. Então eu faço isso num dos lugares, coloco esse que daí não fica visível. Se eu fosse só pular um ponto no meio, ia ficar aparente, porque tem esse detalhe aqui pegando o ponto de baixo. Então essa é uma técnica. Ah, se começou a embabadar demais, ficou muito para cima, muito levantada a minha peça, você pode em alguns fazer 2 apenas aqui no meio, em vez de fazer 3. Porque 3 acaba sendo bem volumoso, então faz só 2, que daí ele já arruma melhor. O meu ficou bem certinho, não tá embabadado nem nada, ele ficou, né, bem plano. Colocando o prato em cima fica bem legal. E essa mistura de cores eu gostei também. Pra finalização é a mesma coisa. Eu vou fazer aqui, né? Eu fiz o último ponto, aí a sequência tem que ficar bem certinho. Vou cortar o fio, puxar e fazer aqui a finalização, ó. O último que tá deitado, de trás pra frente. Pego, levo esse fio pra lá. Aqui. E faço a continuação aqui, né? Nesse ponto. Que nem eu fiz em todos. E a única diferença é que o último ponto, em vez de eu pegar esse fiozinho e passar por todos, eu vou pegar uma agulha menor e eu vou passar por todos os pontos aqui por dentro, ó. Eu vou escondendo ele aqui por dentro. Alguns fiozinhos. Vou esconder ele por um tanto mais ou menos até aqui, ó. Aí eu vou cortar, vou pegar um pinguinho de cola e vou colar ele aqui por dentro, que daí ele não solta. E fica bem certinho. E assim ficou então o suplá com essa bordinha que é, né, opcional, pode ser feita ou não, com essas misturas de cores. Bom, gente, então essa aqui foi a nossa peça, né? Que a gente fez o suplá. E se você for seguindo a lógica que eu ensinei dos aumentos e dos aumentos aleatórios, você consegue chegar até um tapete, usando as mesmas técnicas, tá? Para bases de cestos, por exemplo, um cestão, vou utilizar como uma base, essa base, eu não recomendo muito porque ela fica, né, bem molenga. Como a gente falou, é a ideia de utilizar um ponto e um número de agulha que vai render mais no fio. E aí, por causa disso, acaba tendo mais buracos e esse buraco não traz a sustentação para nossa peça. Se você quer fazer uma base estruturada, é bom você utilizar um outro ponto e uma agulha um pouquinho menor para dar essa estruturação, tá bom? Mas isso eu vou explicar num outro vídeo que eu tenho em mente aqui para fazer para vocês, tá bom? Se você fez essa peça, escreve aqui nos comentários, me conta o que você achou do vídeo, das dicas. E eu gosto também quando vocês me mandam uma foto ou me marcam lá no Instagram. Instagram é a rede social que eu mais estou colocando dicas do dia a dia. Eu mostro o Isaac, né, que é o meu filhinho, por lá também. Se você quiser seguir, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você poder seguir também, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. A gente se vê em próximos vídeos, que eu tô com muitas ideias e muitas novidades nos próximos anos, tá bom? Se tudo der certo, vai tudo dar pra fazer. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e bom crochê!